Oi pessoal, aqui é Robson Azevedo com mais uma dica de ferramenta para que você possa usar em suas apresentações, seja em reuniões ou até mesmo na sala de aula. É muito comum, durante uma apresentação, você ter a necessidade de aproximar, desenhar, apontar, marcar, destacar elementos de uma janela, melhorar a visualização. Então, para isso vamos usar um programa chamado Zoom It. Ele é totalmente free e possui um tamanho de apenas 1 MB. Mas onde é que eu encontro esse programa? Uma das formas para você poder encontrar o Zoom It é você pegar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo aí abaixo, ou você pode também digitar esse endereço na sua barra de endereços do seu navegador. Mas se você quiser também, você pode simplesmente fazer uma pesquisa no Google. Basta você, na barra de endereços, escrever o nome do programa, Zoom It. Provavelmente, uma das primeiras pesquisas que vão aparecer para vocês aqui é o Zoom It da Microsoft, então oriento que vocês baixem o programa através desse link que aparece para vocês, ok? E ao acessar o link, você vai ter acesso a essa página, onde aqui você tem uma explicação, uma introdução e como deve usar o Zoom Meet, tá? Você pode fazer o download do programa que está compactado. E caso você queira entender, isso aqui é uma dica sempre que eu dou, né, pessoal, é sempre botão direito, se você estiver usando o navegador Chrome, é aplicar a opção de traduzir para o português, que ele faz aqui uma tradução rapidinha para você. Olha lá, o Zoom Meet, ferramenta de zoom e anotação de tela para apresentações técnicas, que inclui demonstrações de aplicativos. Então, muito bacana, a tradução muito bem feita, tá? Aqui tem uma explicação também do uso, depois eu vou falar desses atalhos para vocês, vou colocar tudo direitinho e vou passar também toda a parte de configuração do Zoom Meet aí para você, tá legal? Muito bem, você vai fazer o download do arquivo compactado, eu vou salvar o meu aqui na área de trabalho, depois vou pegar o arquivo aqui Zoom Meet, vou botão direito, extrair para a pasta Zoom Meet. Vai aparecer então uma pastinha com o programa, você vai entrar nessa pastinha, vai encontrar o arquivo executável, Zoom Meet, ok? Quando você quiser então utilizar ele, você vai clicar 2 vezes no programa, que automaticamente vai aparecer a janela de configuração do Zoom Meet. Nessa janela de configuração, você vai encontrar aqui 4 guias de configurações, tá legal? É onde você vai determinar a tecla de atalho para executar o Zoom, a tecla de atalho também para executar o Live Zoom, o Draw, que é para ferramentas de desenho, que é a Ctrl 2, a ferramenta que configurar a fonte daquilo que a gente vai escrever, e aqui também você pode determinar qual é a tecla de atalho e qual é o intervalo de tempo, tá? Então eu vou estar mostrando cada uma dessas funções para que a gente possa estar executando. A primeira delas aqui então, a primeira guia, é a guia Zoom. A tecla padrão de atalho para que você execute um zoom na tela é a Ctrl 1, legal? Aqui tem uma parte que você, dependendo da quantidade de memória RAM ou até velocidade do processador, você pode desabilitar, porque ele faz uma animação de zoom, que é exatamente a aproximação e o afastamento, tá? Mas se você acha que seu computador consegue, e normalmente consegue, pode deixar essa opção ligada. Aqui você pode especificar o nível de magnificação do zoom. O padrão aqui é 2, você pode aumentar ela para o máximo, que é 4, e o mínimo, que é de 1.25. O 2 já é bastante suficiente. E essas duas opções aqui também são muito importantes. A primeira dela é a Show Tray Icon. O que isso quer dizer? Que ele vai deixar o Zoom Meet aparecendo aqui na bandeja da sua barra de tarefas. E outra que eu recomendo também, você está ligando, é a Run Zoom Meet When Windows Starts, ou seja, execute o Zoom Meet toda vez que o Windows for ligado, ou seja, toda vez que você ligar o computador. Isso quer dizer que você não precisa executar o programa, ele já vai ficar em execução a partir do momento que você ligar o computador, o Zoom Meet já passa a funcionar. Vamos falar então dessa primeira guia, como é que ela funciona, tá legal? Vou dar o OK, então deixa essas duas opções ligadas, o Ctrl 1 padrão,
Vamos aqui dar o OK e ver o funcionamento. Repare que ele vai ficar lá embaixo, guardadinho. O Zoom Meet está aqui. Caso a gente precise configurar, a gente vai ter que acionar as opções que vão aparecer aqui na bandeja da barra de tarefas, tá legal? A opção Ctrl 1. Então, quando você executar o Ctrl 1, o Zoom Meet ele vai congelar a tela que você está vendo e automaticamente ela vai também aproximar com aquela magnificação determinada. Veja, e de preferência onde o mouse está. Veja que eu estou aqui em nova pasta. Se eu apontar aqui em nova pasta sem clicar e apertar a tecla Ctrl 1, automaticamente ele fez um zoom de magnificação 2. Uma vez congelado, ele aproxima com a magnitude 2, você pode aumentar ou diminuir a magnitude do zoom, tá? A magnificação. De que forma? Com o scroll do mouse, a rodinha do seu mouse. Se você rodar a rodinha para frente do mouse, ele vai aumentar o zoom. Ele vai aumentando, até mesmo você conseguir mostrar, tá? Vocês podem perceber os pixels do seu, da sua tela. Olha lá, como eu consegui aproximar com uma magnificação bem potente. Rodinha para trás, ele vai afastando. Ele pode afastar até mesmo a tela natural, mas ela ainda está congelada. Uma das funções que o Ctrl Zoom tem é essa, né? Você ainda está preso no zoom. Veja que eu ainda estou preso no zoom enquanto eu não sair, né? Como que eu posso sair? Apertando o botão direito do mouse, você sai do zoom congelado. Então o Ctrl 1 é um zoom, certo? É um zoom que ele congela. Vou fazer um exemplo aqui no Word, tá? Vou produzir aqui um documentozinho aqui rapidinho, fazer uma rápida digitação, ok? Pronto. Então eu tenho um texto aqui, estou trabalhando e de repente eu quero mostrar alguma parte do texto para o meu aluno, alguma coisa na apresentação que eu esteja fazendo, eu posso simplesmente Ctrl 1, olha lá, ele já aproximou daquilo que estava digitado e para frente e para trás no scroll do mouse eu posso aproximar e afastar. Então, por exemplo, se eu quiser falar também de uma das opções em layout, por exemplo, para configurar o tamanho do papel, a orientação e vamos dizer assim que a resolução do projetor onde você está fazendo a apresentação não tem uma boa qualidade, você pode então usar o Ctrl 1 para que você possa mostrar melhor a ação que você está fazendo. Okay? Botão direito, automaticamente ele sai do zoom. Tudo bem? Outra função que eu quero mostrar para vocês é a função para que você possa desenhar na tela, marcar elementos, apontamentos, como no início do vídeo que eu fiz para vocês aqui dessa apresentação. Você pode, simplesmente com a tela congelada, você pode usar a função Ctrl 2. Quando você habilita a função Ctrl 2, vocês vão perceber um pontinho, normalmente o default é o vermelho, tá? E esse pontinho, na verdade, é uma caneta, é um pincel. Então, você pode usar para fazer esse apontamento, mas você pode usar também quando você usar o botão esquerdo do mouse para desenhar, para fazer desenhos. Ele acompanha o movimento do mouse quando você clica e arrasta o botão esquerdo, né? Utilizando o botão esquerdo, você clica e arrasta, você pode fazer desenho. Mas existem algumas ferramentas que vocês podem utilizar nessa opção de desenho. Quais seriam? Por exemplo, se eu quero fazer alguma linha reta para fazer um sublinhado ou marcar alguma coisa, você pode pressionar a tecla Shift e clicar. Automaticamente ele vai fazer para você uma linha retilínea. Olha lá. Pode ser na vertical, pode ser na inclinada. A linha, com a tecla Shift, você vai conseguir bastante recurso de apresentação. Com a tecla Ctrl, se você segurar a tecla Ctrl e clicar, você vai conseguir produzir um retângulo. Percebe? Uma caixa. Muito legal para que você possa fazer marcações ou até mesmo no aplicativo para fazer aqui uma apresentação, certo? Com a tecla Tab, você vai produzir uma elipse, que você pode fazer uma elipse em vários sentidos ou até mesmo, dependendo da posição do mouse, você consegue fazer um círculo quase perfeito. Agora, com a tecla Ctrl Shift, você vai poder fazer apontamentos. Basta você começar, eu quero apontar em alinhar. Então eu vou colocar o meu mouse aqui próximo, Ctrl Shift pressionado, clica e arrasta o mouse, certo? Para fazer algum apontamento, ok? E você pode também produzir um texto, caso você queira
escrever junto a uma caixa, um apontamento, alguma seleção de desenho que você fez. Você vai pressionar a tecla T. Repare que o teu cursor ele vai aparecer como uma vareta vertical, certo? Quando você clicar, ele vai permitir que você, naquele lugar que você clicou, veja que o mouse mexendo não aparece mais nada, ele está preso naquela localidade, e aí eu posso escrever, né, naquela posição alguma coisa, como por exemplo zoom it. Se eu quero sair, basta com o botão esquerdo clicar em qualquer lugar, automaticamente ele volta para o cursor de apontamento do zoom it. Então se eu quero escrever aqui nesse local, eu vou apertar a tecla T e vou posicionar nessa localidade para poder escrever sobre alguma coisa em relação ao que eu quero falar em alinhar. Mas Robson, está muito grande a letra, né? Eu gostaria que o tamanho da letra fosse menor. Bom, setinha para cima do teclado ela aumenta, setinha para baixo ele diminui o texto que você quer. Olha que legal. E se você não gostou da posição inicial, né? Se você clicou e não gostou, você clica novamente fora, aperta a letra T novamente e reposiciona a localidade. Por exemplo, acionar para alinhamentos, caso você queira colocar isso na sua apresentação, certo? Então, muito fácil, mas não acabou. Tem muito mais coisas. Por exemplo, as cores. Você pode trocar as cores das marcações que vocês estão fazendo. Você pode também limpar a marcação que você fez sem sair do zoom it. Ou seja, se você pressionar a tecla E de erase, ou seja, apagar, automaticamente ele apaga todas as marcações realizadas. Então, se você, por exemplo, fez muitas marcações, ficou muito bagunçado, se você quer limpar, basta apertar a tecla E e refazer as marcações necessárias. De repente você marcou algum lugar errado. Se bem que se você marcar alguma coisa errada naquele momento, basta usar o belo e bom Ctrl Z, que ele desmarca, tá? O Ctrl Z, ele vai desfazendo o passo a passo. Então, eu fiz aqui esses rabiscos, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ele faz, ok? Mas se você quer limpar, a ferramenta Erase é uma ferramenta, a tecla E, né? Você vai utilizar para fazer essa limpeza das marcações que você fez. Em relação às cores, você já percebe que é natural do zoom it estar vermelho, mas você pode usar várias cores, como por exemplo o verde, vermelho, já está, né? Amarelo, azul, rosa. Como é que eu vou trocar essas cores? Com exatamente a primeira letra de cada cor correspondente em inglês. Por exemplo, se eu apertar a letra B, vocês vão perceber que o meu zoom it agora está fazendo uma marcação em azul. Se eu apertar a tecla Y de yellow, vocês vão perceber que agora eu tenho uma marcação em amarelo. Se eu aplicar a tecla G e assim por diante, depois eu vou mostrar quais as cores que ele possui. Ó, P de pink, G de green, né? Muito bom. O que mais a gente pode fazer? Voltando para o vermelho, olha só, né? Eu vou limpar, voltando para o vermelho, você pode também aumentar ou diminuir a espessura da marcação. Como assim? Segura a tecla Ctrl e rode a rodinha para frente, que automaticamente você percebe que você está aumentando. Pronto, chegou no limite da minha marcação. Rodinha para trás, Ctrl Screw do mouse para trás, eu deixo ela com 1 pixel, uma linhazinha fina. Então eu posso conseguir aqui vários tipos de espessuras de marcação. Isso vai ser influenciado também nos outros elementos, como por exemplo a seta. Se eu colocar ela nesse modo, por exemplo, Ctrl Shift, a seta ficou maior. Então você tem como aumentar as espessuras das marcações que vocês queiram fazer no seu trabalho, na sua apresentação. Outra função bacana também, às vezes a gente quer fazer um desenho e o aplicativo não permite, como vocês estão vendo, o Word está com texto no fundo, e eu gostaria de fazer um desenho, mas um desenho que represente uma explicação. Então você pode simplesmente criar um quadro branco aqui agora na sua tela. Como? Você vai apertar a tecla W. Apertando a tecla W, os aplicativos que estavam ficam ocultos e aparece apenas uma tela branca, onde aí eu posso criar elementos, certo? Onde eu posso estar, por exemplo, fazendo um desenho para explicar os ângulos de um círculo, né? Posição inicial, 0 grau, e aqui nós teríamos um ângulo de 90 graus, para fazer alguma explicação simples, né? O Erase volta, tá? Mas W volta novamente à tela branca. Se você preferir uma tela preta, você pode pressionar a tecla K
E aí você pode então fazer até mesmo alguns desenhos geométricos ou até figuras que você possa estar evitando de utilizar um quadro branco ou um quadro negro, onde você poderia estar passando informações geométricas. Por exemplo, se eu dissesse que esse é um triângulo equilátero, que teria aqui 3 por 3 e assim 3, sabendo então que o seu ângulo é de 60 graus, pediria para os alunos então calcular o ângulo de inclinação existente entre esses dois vetores. Outra proposta muito interessante que você pode estar desenvolvendo com o Zoomit é uma opção de timer. Você pode ativar um timer aplicando a tecla Ctrl 3, automaticamente ele vai iniciar uma contagem regressiva. Neste caso, o Zoomit vem com um padrão de 10 minutos, eu vou mostrar para vocês como configurar esse tempo. E você pode utilizar isso para, por exemplo, propor uma atividade que os alunos façam, ou que os seus ouvintes, né, ou as pessoas que estejam assistindo a sua apresentação possam executar uma atividade com um determinado tempo. Isso é bem bacana e evita de você ter que ficar acessando o site, marcando em relógio, e todos têm como acompanhar isso diretamente de um projetor. Então fica bem bacana. E como é que você pode sair do timer? Como quase todas as funções do Zoomit. Você pode apertar o botão direito ou a tecla ESC, que automaticamente ele cancela o timer que você estava executando e assim volta ao normal. E como é que você pode determinar esse tempo? Pessoal, tudo isso está exatamente aqui nas configurações do Zoomit que está aqui na bandeja, ok? Vamos chegar lá mais perto, olha, usando Live Zoom, Ctrl 4, usei o Ctrl 4. A diferença do Ctrl 1 para o Ctrl 4 eu vou abordar daqui a pouco, mas vocês já estão percebendo que o Windows ele não congela a tela, então as suas funções em Zoom elas ficam ativas, como vocês podem perceber. Você tem condições de ativar as funções independentes, sem problema nenhum. E aqui você vai poder então acessar na bandeja o programa Zoomit. Você vai acender com o botão direito, você vai clicar em Options, tá legal? Options vai abrir uma janelinha da configuração do Zoomit, aquela inicial, de quando a gente executou ele pela primeira vez. E a gente pode aproveitar aqui para poder falar então de algumas outras funções que existem entre essas outras guias. Dentro delas o Break, onde você está vendo que ele determina qual é a tecla, Ctrl 3, e qual é o tempo que você vai querer determinar para as atividades desse contador regressivo. Se você colocar, por exemplo, então, que o timer vai ser de apenas 5 minutos para essa atividade, você pode dar o OK e saindo do Live Zoom, Ctrl 4, aplicando Ctrl 3, veja que ele inicia a contagem para vocês agora com 5 minutos regressivos, ok? Outra dica bem legal que você pode fazer com o Break vamos supor aqui uma seguinte situação. Você tem, por exemplo, atividade em que seus alunos vão criar uma apresentação sobre vários assuntos. Cada grupo tem a sua atividade e você quer que isso fique na tela aparecendo. Então, ou seja, se eu executar a apresentação, automaticamente eu vou ter ela. Mas, como vocês podem perceber, se eu ativar o Break do Zoomit, eu perco as informações que estão na tela. Mas você pode contornar isso. De que forma? Você vai lá nas opções do Zoomit novamente, Options, e em Break você vai clicar no botão Advanced, ok? Neste botão você vai ativar uma opção que é Show Background Bitmap. Ele vai mostrar, ele vai congelar novamente o zoom da sua apresentação e ao mesmo tempo ele vai fazer a apresentação da contagem para vocês do Break. Veja só, vou começar o timer, olha lá, ele vai deixar. Vamos supor que então eu execute a apresentação novamente e ativo o timer. Então as pessoas elas vão conseguir ler. Mas Robson, a contagem está em cima da apresentação. Bom, vamos regular isso daí então. Você tem condições de arrumar mais coisas. Olha só, você vai voltar lá no Options, na opção da guia Break e Advanced novamente. Você aqui pode controlar
a posição do timer. No caso, como eu tenho um espaço bem legal aqui na minha apresentação, eu vou colocar ela nesse canto da tela. Então você teria aqui o meio da tela, certo? A parte de cima, a parte de baixo, o canto inferior direito, ok? E você também pode controlar a opacidade do timer. Como vocês podem ver, ele está em 100%, eu vou reduzir ele um pouco para 80%. Caso tenha alguma coisa que, no caso da sua apresentação, tenha um desenho, um texto, ele não vai atrapalhar tanto como estava da outra forma. Clicando em OK e OK novamente, ativando a minha apresentação, eu vou ativar o Ctrl 3 e olha só que legal. Ah, a cor não está boa, coloca azul, blue, B. Você pode mudar para verde, G. Olha como ficou bacana aí, você pode deixar isso lá no quadro. As pessoas então sabem do que tem que fazer. Nesse caso, a apresentação que os meus alunos poderiam estar fazendo, eu estipulo em torno de 30 minutos, 25 minutos, 20 minutos. Então, eu volto em Options, configuro o break para 25 minutos, ok. Executo então assim o meu slide e com a tecla Ctrl 3 deixo a contagem acontecendo aí no telão. Então as pessoas ficam cientes do tempo restante, do tempo que eles têm que trabalhar para entregar a sua atividade. Vamos aproveitar aqui o PowerPoint que está aberto para mostrar para vocês a opção do Live Zoom, que é o Ctrl 4, certo? O Live Zoom é diferente do Ctrl 1. Ctrl 1 ele congela a tela e aproxima a partir de onde o mouse estava, certo? Rodinha para frente, ele aproxima, rodinha para trás, ele afasta. ESC, beleza. Agora, qual é o problema do Ctrl 1? Se eu quisesse acessar a página inicial e mostrar uma determinada fonte para os meus alunos, eu teria que antes encontrá-la para que depois realizasse o Ctrl 1, certo? Mas eu posso fazer isso com o Live Zoom do Zoom Meet, que é o Ctrl 4. Quando você pressionar o Ctrl 4, ele já vai fazer o zoom, ele não congela a tela, ele aproxima ela em tempo real e a partir daí você pode acionar as opções e habilitar elas normalmente como se você estivesse vendo na magnificação padrão. Como vocês podem ver, eu consigo acessar as informações em tempo real. Mas se eu precisar de chegar um pouco mais perto para mostrar uma determinada função, você pode executar a função Ctrl setinha para cima, ele aproxima o Live Zoom para você. Ctrl setinha para cima, mais perto da informação que você quer demonstrar. Ctrl setinha para trás, ele vai afastar para você, até mesmo chegando na magnificação padrão. Então, para sair do Zoom, do Live Zoom, do Zoom Meet, você Ctrl 4 ativa e Ctrl 4 desativa. Então, pessoal, para finalizar, como prometido, vou deixar aqui para vocês os atalhos do Zoom Meet, todos os atalhos que a gente utilizou durante essa apresentação. Um abraço e até a próxima!